Muito bem, então veja bem, nós estamos chegando numa parte final do programa que eu queria pedir a vocês o seguinte: são perguntas pequenas, curtas, para respostas relativamente curtas. É a brincadeira que a gente faz em todo o nosso programa, transformando vocês em jornalistas, em repórteres. E eu vou começar com você. Vou começar com você, Maurício. Você agora é jornalista. Faça uma pergunta a quem você quiser nessa mesa. Pergunta especificamente não me ocorre nenhuma agora, mas uma declaração talvez. Não, você tem que perguntar a alguém. Eu sou ambientalista desde os meus 17 anos. Fundei uma ONG no Rio e vim fazer um trabalho no Nordeste, em Sergipe. Eu acho que ninguém estaria mais preocupado com a questão ambiental do que eu, que vivencio isso há 20 e tantos anos, ou 30, enfim. A minha pergunta seria essa, né? Talvez ao Alder. Alder, eu gostaria que você me mandasse, talvez a posteriori, porque eu sei que agora não é possível, todos esses trabalhos da CETESB ou de quem que citem realmente os malefícios do caracol africano na natureza ou agricultura, porque eu já perguntei a diversos especialistas na área que labutam há muitos anos e ninguém me respondeu. Existe sempre essa questão da potencialidade. Ele pode ser potencialmente vetor de doença, potencialmente praga na agricultura ou no meio ambiente, mas ninguém prova. Tá certo? E de fofoca não se faz ciência. Com certeza. Muito boa. Responde? Por favor, Aldo. Claro. Você já deve ter mais conhecimento do que eu sobre isso, sobre esse assunto. Assuntos de pesquisa são essas que você se referiu. E a maior debatedora contrária é a doutora Tiene, da Fiocruz. Mas você pode puxar, outros órgãos municipais fizeram debates e seminários. O Rio Grande do Sul foi um, o Sergipe foi outro, que aquele especialista no assunto fez vários questionamentos. Isso eu posso mandar muito, embora eu saiba também que muitos deles você já se manifestou pela sua especialização que você tem no assunto. Mas com certeza eu lhe mandaria, não só do Brasil, mas de fora. Muito bem. Porque eu tive essa preocupação só para entender do assunto. Fez muito bem. Somente isso. Muito bem. Agora, Alder, você é o jornalista, você faz a pergunta a quem você quiser. Eu vou fazer a você, do governo do Estado. Ao secretário adjunto da Agricultura, Carlos Henrique Soares. Do que foi aqui discutido e pela sua formação específica, por que aqui a Secretaria da Agricultura não encampa um projeto piloto sobre isso, inclusive de pesquisa? Maravilha. De pesquisa sobre toda a capacidade de nutriente, tá certo, de fonte de proteína, de como você poderia fazer isso de uma forma mais científica, para daí então começar a divulgar outros trabalhos técnicos, diferentemente do que nós estamos aqui, do que o Maurício está falando, porque a tese dele é outra, não é nessa fase alimentar, mas que a Secretaria do Estado poderia fazer isso muito mais pela falta de opção e de estudos científicos sobre algumas situações em nosso Estado. Muito bem. Era mais ou menos o que eu tinha provocado ele, você provocou agora bem assim, bem positivamente. Mas já tem carteirinha aqui, né? A gente não pode sair daqui sem uma posição da Secretaria de Agricultura. Não, perfeito. Em vez de uma resposta, vou passar uma estratégia que a gente pode estar usando para atender a isso, né? Porque eu falar aqui que a Secretaria da Agricultura vai encampar, a gente pode não ter braços e pernas por conta de todas as outras coisas. Mas uma provocação eu irei levar, principalmente a colega Janesmar da FAPEAL, para que a gente possa pensar num edital específico de pesquisa voltado para a malacocultura, se eu acho que é esse o termo. Agora eu quero que repita. Malacocultura. Eu sabia que eu ia acabar maluco nesse negócio. É malacocultura. Malacocultura é o cultivo de moluscos, muito bem. De forma geral. Malacocultura. Então, a gente pode não se prender só ao caramujo, mas de uma forma geral aos moluscos que têm um potencial econômico no Estado. Então, eu acho que fica a provocação aqui em público, mas levarei à mesa da professora Janesmar e do secretário Eduardo Seton, para que a gente possa pensar numa provocação de um edital referente a esse Seton é absolutamente aberto a qualquer possibilidade de se pesquisar.
Principalmente pela secretaria se tratar ter no nome da secretaria de inovação. Seminário, criar um seminário, olha aí o que o Alder está dizendo. Perfeito. Então, veja bem, agora é você que pergunta. Agora você é jornalista. A quem? Eu vou perguntar à professora Luane, na questão desse, não só a questão do caramujo, mas desse tráfico biológico, né, que a gente tem visto caminhando. A gente pode estar recebendo mais à frente outras espécies que podem ser pragas ou potenciais econômicos e tal. E no estudo da bioética, o que é que se tem feito em relação ao controle da entrada desses animais? Porque a gente sabe que o caramujo foram dois indivíduos, né, doutor Maurício? E que hoje tem se alastrado aí de forma exponencial. Henrique, basta a gente olhar nosso litoral que a gente vê que a gente simplesmente é um local de pirataria indiana. Só para aliviar a atenção, Pedro Álvares Cabral também não veio com muita gente, não. Como? Né? Pedro Álvares Cabral não veio com muita gente. Não veio com muita gente. E olha a praga que ele deixou por aqui, né? Nós todos. No bom sentido. O que acontece dentro dos comitês de bioética é justamente assim uma preocupação muito com a biopirataria, certo? Com exatamente até mesmo com o bioterrorismo. Existe muita preocupação hoje com o bioterrorismo. Os comitês de bioética, eles trabalham assim, são mais de 40 comitês em Brasília, e eles levam esses assuntos numa preocupação internacional através dos nossos tratados internacionais. Você sabe que com bactérias, com vírus, inclusive com biotecnologia, não dá para a gente conter. O que a gente pode fazer, eu creio que é um alerta, né? E nós, como sociedade, estarmos sempre em busca, né? A questão das bactérias, que inclusive comem a própria carne, a gente sabe que possivelmente é experimentos em laboratórios. O que a gente tenta fazer dentro das universidades hoje, com essa matéria bioética, biodireito, é alertar principalmente os novos operadores do direito. Porque a gente fala o seguinte, eu digo, daqui a 20 anos, a gente não vai ter mais o direito como a gente vê hoje. Acho que o doutor Aldo sabe muito bem a evolução que isso teve. A gente não tem ideia do impacto da tecnologia, o que vai acontecer com as relações humanas e sociais. O que a gente pede é, acima de tudo, esse aspecto ético, independente de filosofia religiosa. Então, eu creio que como formadora de pessoas, assim, no sentido de educadora, e junto, digamos assim, nos comitês de bioética, a gente busca exatamente esse conhecimento. É estar atento, justamente junto com as nações, principalmente, para que leve a ideia de uma fiscalização em cima dos tratados internacionais. Muito bem, virou jornalista. Você Virei tem jornalista. O Ricardo. O Ricardo e o João para perguntar. Nesse tempo que a gente ficou aqui conversando, ficou algumas curiosidades. E eu vou perguntar a Ricardo exatamente o seguinte. Ricardo, você tem alguma ideia dessa praga que é esse molusco que a gente comeu hoje? A gente já acabou com algumas pragas. Como é que está isso aqui no estado? Olha, está bastante disseminado, professor. Há uns 2, 3 anos a gente já recebe demandas de que essa praga vem ocorrendo, principalmente na zona da mata. A população realmente ainda tem muito receio por causa dessa vinculação de que doenças estão sendo transmitidas. Então, praticamente toda nossa zona da mata toda, nós temos casos em Penedo. Tivemos recentemente o mais Messias, aquela região de Rio Largo. Sempre em Ribeirinho tem rios ou não? Não, nessa área de zona da mata. Uma área que apresenta uma maior, como até o Maurício Fiorento falou aqui, de maior umidade, que é o ambiente propício. Então a gente tem recebido muitas demandas e a população realmente é assustada. Eu não sei se essa preocupação nasceu do cistosoma, que nós temos caso que pode ser. Um dos hospedeiros é o caramujo, e como esse caramujo começou a entrar dentro das casas, nos quintais, as pessoas começaram a se assustar. Então, em toda a nossa zona da mata a gente já encontra o caramujo africano. Ricardo, você pergunta ao nosso amigo João Tude. Bom, agora uma perspectiva para frente de mercado, de evolução, que esse caramujo ele pode representar na nossa economia e no fornecimento de proteínas para essas populações aí, a gente pode chamar até de periféricas, porque eu acredito que no momento inicial elas que vão ser beneficiadas. Com certeza. Bem, do ponto de vista da viabilidade econômica, da viabilidade enquanto uma atividade de
geração de trabalho e renda, eu acho agora no momento um pouco prematuro. Isso. Na verdade, houve, né, lendo um pouco do material, me preparando também para a nossa conversa de hoje, ele foi introduzido com essa finalidade, né? Ele foi para o Brasil com essa finalidade. Na verdade, até como o Maurício estava nos contando no intervalo, algumas cooperativas em São Paulo chegaram a ser formadas, alguns produtores no sul do Brasil principalmente. Então, e em determinado momento isso tudo se parou, né? Não sei se somente por uma questão de embargos dos órgãos oficiais, ou se também pela questão da viabilidade que eu tinha colocado para Maurício. Ou se por uma pressão econômica. Ou se uma pressão, exato, ou se uma pressão econômica oriunda, não sei. Oriunda da Europa. Que a gente não sabe, mas todos os restaurantes paulistas, por exemplo, paulistanos de modo geral, os grandes e finos restaurantes daqui que servem o escargot, eles o fazem com espécie europeia. Com a espécie europeia. Exato. Então isso é um problema sério. Agora, sendo resolvido isso e a gente já vendo possibilidade, sendo verificado após alguma pesquisa, eu não digo que é uma pesquisa difícil de se fazer, não. Talvez essa pesquisa mais técnica, envolvendo a questão de saúde e a questão ambiental, ela é muito mais complexa. Com certeza. Né? Sem dúvida. É onde entra a provocação ao governo do Estado. Exatamente. Entra a partir daí. Perfeito. Certo? Muito bem. João, pergunte então ao dono do programa. Bem, então eu vou trazer essa pergunta, vou ajustá-la, que foi a pergunta que eu já havia feito no bloco anterior, mas fazer mais direcionada para Maurício. Maurício, você que já vem trabalhando com caracol, desculpa, o caracol africano aí há alguns anos, você vê do ponto de vista cultural a possibilidade de ser aceito? Né? Essa discussão toda, ela termina o seguinte. Ou é ou não é? Exatamente. Só faz sentido essa discussão, só faz sentido todas essas pesquisas se de fato houver a possibilidade de consumo. Exatamente. Existe, o que você vê, você como, né, pesquisador que está mais próximo, é possível? Olha, veja bem, muita gente diz que no Brasil não tem hábito de se comer caracóis. Eu discordo. Há centenas de anos, aqui em Alagoas mesmo, populações ribeirinhas do São Francisco, entre outras regiões, consomem o aruá, que é uma espécie de caramujo, que ele é aquático, nativo, tá certo? Especialmente na forma de muqueca. Então ele já é muito apreciado. Pretensão minha seria de querer que todo brasileiro comesse caracol. Tá? Se eu não posso nem servir um prato de galinha para o Alder. Mas o que eu gostaria, e eu acho que aí o governo do estado, prefeitura, extensionistas rurais, tem um papel muito significativo, porque a partir do momento que uma liderança come e gosta, todo mundo em volta vai começar a apreciar. Então é um trabalho educativo, é um trabalho de médio e longo prazo, mas se eu não concordasse com a ideia de que isso pode ser uma solução para diminuir a subnutrição e talvez salvar algumas vidas anualmente, eu não estaria nessa empreitada. Bom, gente, eu acho que eu queria deixar uma mensagem no final desse programa. Eu acho que o papel da televisão é exatamente isso que nós estamos desempenhando agora. Todas as vezes que eu procuro ter um convidado no meu programa, seja do Almoçando com a Notícia para um debate, seja com um tema, seja no bate-papo convidando as pessoas em especial, eu acho que se ele não somar, se ele não levar à população mais esclarecimentos ou fontes de polêmica e de discussão, não serviu para nada. Eu acho que a televisão tem que seguir esse tipo de rumo. É o que a gente vem fazendo com a experiência que nós adquirimos nas nossas 25 mil entrevistas que estamos comemorando esse ano. Eu acho que esse programa entra na minha própria história. Eu acho que nós discutimos aqui empiricamente. O nosso querido Alder Flores foi pesquisar para poder ver esse programa. As pessoas, de um modo geral, pesquisaram, foram surpreendidas. Nós provamos o produto aqui, à exceção do Alder, mas também depois que ele disse que não come galinha, a gente perdoa. A gente perdoa. O que eu quero dizer é o seguinte: a seriedade com que esse programa foi feito e levado ao nosso telespectador é o que vale. Então eu quero agradecer profundamente a vocês, pioneiros do debate, pioneiros nesse assunto, agradecer a você que nos trouxe essa pesquisa, que nos trouxe a possibilidade de fazer esse programa, a Maria Luísa, a todos, enfim, que colaboraram com isso. Obrigado mesmo, obrigado a você que está do outro lado. Até amanhã com a repetição do Almoçando com a Notícia, ou até segunda-feira com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara.
importante é que estejamos juntos. E como eu já falei lá em cima com ele, ele marcou nossos próximos encontros, então sintam-se junto conosco nessas questões boas da vida. Obrigado, gente.